Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa reflexão diária acerca do Santo Evangelho. Nossa leitura de hoje é retirada do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 5, versículo 13. São Mateus, capítulo 4, versículo 23, até capítulo 5, versículo 13. Fiquemos atentos. Naquele tempo, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos. E ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os entristecidos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal a vosso respeito por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Irmãos e irmãs, hoje, terça-feira, após Pentecostes, nosso Senhor sobe a montanha após curar toda espécie de enfermidade de pessoas vindas de toda parte. Ele sobe a montanha porque vê que este povo precisa de pastor e o Cristo é o próprio bom pastor. Então ele sobe a montanha com as ovelhas e as ovelhas se sentam aos seus pés, deitam-se a seus pés e ele nos ensina. E segundo o seu Santo Espírito, que é todo caridade, ele nos ensina. E ele nos ensina que são felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes são os pobres, mas não os pobres que detestam a pobreza, não os pobres que são orgulhosos, e sim os pobres que são humildes, os pequeninos, aqueles cujos anjos contemplam a face de Deus sem cessar nos céus. Esses pequeninos são pobres e não maldizem a pobreza. Esses pequeninos sofrem e não pagam o sofrimento com ódio e rancor. Esses pequeninos são dóceis e beijam as mãos do Senhor e imploram a Ele. Caríssimos, se não existissem os pobres, ai dos ricos. Se não existissem os pobres, ai dos ricos. Porque toda pessoa nesta terra é rica em alguma coisa. Os ricos em bens materiais são ricos em bens materiais. Os pobres em bens materiais são ricos na oração. Os que são pobres são como a vinha. E os ricos são como o olmo que dá suporte para a vinha. Sem outra árvore que a sustente, a vinha fica no chão, rasteira, e não consegue dar frutos que sejam úteis. Por outro lado,
A árvore que dá sustento à vinha não dará frutos nobres como a uva, que dá origem ao vinho que alegra o coração do homem. Portanto, é necessário que haja as duas coisas: a árvore de suporte, ou seja, o rico que tem bens materiais, que socorre o pobre, porque sabe que a oração do pobre atinge o coração de Deus com maior força. E o pobre depende do auxílio de alguém. Rezando, o Senhor lhe envia o rico, e o rico lhe dá de seus bens, e na fartura dos bens do rico, o pobre glorifica a Deus, e as orações do pobre são ouvidas com grande amor pelo Senhor. Caríssimos, ajudemos os pobres de coração. Ajudemos os pobres com o coração aberto, sabendo que se damos algo a um pobre, o fazemos ao próprio Senhor dos Exércitos. O Senhor nos disse ainda: felizes os entristecidos, porque serão consolados. E esse ainda não é o tempo da consolação, mas já é o tempo da consolação. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, da parte do Pai, nos enviou o Espírito Santo Paráclito, o defensor, o consolador de nossas almas. O Espírito Santo que habita em nós por virtude do santo batismo e que nos selou no santo sacramento do crisma, está em nós e deseja consolar os nossos corações, enxugando nossas lágrimas. Caríssimos, o mundo é um mundo difícil, é um mundo de dores, é um mundo de lágrimas, de ranger de dentes. E, no entanto, se nós temos o Cristo em nossos corações, se nós temos o Pai em nossos corações, o Espírito Santo em nossos corações, se a Trindade Santíssima, que não é três deuses nem três senhores, mas sim um único Senhor Deus, vive verdadeiro de toda a eternidade, de todo o universo, o único Senhor no céu e na terra e em todo o universo, se Ele habita em nosso coração, nós temos a paz verdadeira. Podemos nos entristecer por fora e chorar por aqueles males que afligem a humanidade e que nos afligem também. E, no entanto, em nossos corações não reina a tristeza, mas sim a paz, a felicidade, porque aí habita a Trindade Santíssima, que naquele dia visitou Abraão e lhe concedeu posteridade mais numerosa e tão incontável quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Portanto, rejubilemo-nos. Se choramos com o mundo, choramos com nossos irmãos e irmãs, dentro de nossos corações habita a verdadeira felicidade. Porque a paz verdadeira consiste em sofrer tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer de sofrimento. E ainda assim, louvarmos ao Senhor de coração puro e reto, porque sabemos que este momento é um quase nada. A vida do homem é como a erva do campo, que floresce de manhã e é vicejante, mas à tarde, quando sopra o vento, já se foi, e nem mesmo seu lugar pode ser encontrado. Portanto, se choramos agora, sabemos que seremos consolados na vida do mundo que há de vir, e sabemos que o reino do Pai já chegou, e é agora. A hora da colheita chegou, e é agora. Levantai os vossos olhos, e vede os campos dourados prontos para a colheita. Eis que dentro de nossos corações o Senhor quer reinar. Abramos as portas, levantemos os pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória que é o Senhor onipotente, o Rei da Glória que é poderoso e vitorioso nos combates, o Rei da Glória que é a Trindade consubstancial e coeterna, desconhecedora de divisão e de confusão, Trindade perfeita, unidade simples, Ele que é, Ele que foi e Ele que será para todo sempre e por toda a eternidade. O Senhor nos ensinou: felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Caríssimos, sejamos mansos de coração, mansos e humildes de coração. Em que consiste essa mansidão e essa humildade de coração? Em tudo sofrer por amor do Senhor. Mesmo aquilo que é injusto, se nós padecemos aquilo que é injusto, nos configuramos melhor ao Cristo, Ele que é o único justo e que padeceu toda a injustiça por causa de nós, os ímpios.
Ele que é bom e amigo da humanidade e se entregou ao Cordeiro de Deus, sem abrir a boca para murmurar. Ele que é o puro e o imaculado se entregou por nós, pela nossa injustiça. Aquele que é justo nos justificou em sua própria justiça. Portanto, se sofremos, ofereçamos esse sofrimento a Deus. Caso tenhamos dependentes, faz-se necessário defendermos os interesses de nossos dependentes, mas aquilo que se refere somente a nós e não causa dano ao próximo, que soframos com amor pelo Senhor. Que esta seja parte da nossa cruz, porque a penitência que nós escolhemos pode ser agradável a Deus, mas a penitência que Ele nos envia é muito mais agradável se nós a abraçamos com amor. O Senhor também nos ensinou que receberão a terra por herança os que são mansos e humildes de coração, porque os que são mansos herdarão a terra da promessa, herdarão a terra dos céus, herdarão o mundo que há de vir, herdarão o reino dos céus já nesta vida, dentro de seus corações, porque sem humildade, sem mansidão, o Senhor não escuta as nossas orações. Devemos ser mansos e humildes. Devemos, como nos diz São Paulo, nos prostrarmos e nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Porque se não nos humilharmos diante de Deus, se nós nos exaltarmos, lembremo-nos, o Senhor exaltou a humildade de sua serva e despediu sem nada os ricos. Aqueles que eram poderosos ele derrubou de seus tronos, e no entanto os humildes ele exaltou. O Senhor também nos disse: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, como o pobre Lázaro, que caído à mesa do homem rico, lhe pedia as migalhas, e comia as migalhas daquilo que caíam, e no entanto desfruta na vida eterna do seio de Abraão, e muito mais agora que toda a promessa do Antigo Testamento foi cumprida e que o Novo Testamento foi selado. O pobre Lázaro desfruta do seio do Cristo, desfruta da vida escondida em Cristo no seio do Pai, num lugar verdejante, onde não há dor nem tristeza nem gemido, mas onde há luz que nunca cessa, onde o júbilo e os cantos de alegria jamais se interrompem, onde os justos repousam por toda a eternidade, num repouso que é movimento de auxílio daqueles que ainda estão no combate. Felizes, pois, os que são pobres, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ainda nesta terra, se forem mansos de coração e receberem o reino do Pai dentro de seus corações. Porque o Senhor quer reinar sobre nós, e Ele é o Senhor da herança, Ele é o Senhor da terra. Felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia, já alcançaram misericórdia, porque o misericordioso, o amigo dos homens, aquele que é santo, 3 vezes santo, santificador, aquele que é santíssimo, veio habitar em nós. Ele habita em nossos corações, ele foi imolado por nós, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de novo haverá de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E, no entanto, ele já nos abre as portas do reino e já nos permite, ainda nesta vida, vivermos na intimidade do coração a paz com ele. Paz que somente ele pode nos dar, porque ele é misericordioso, em oposição ao mundo de trevas, que só pode nos dar a comer o pão das lágrimas. O Cristo, no entanto, é o próprio pão da alegria, o pão da vida, descido dos céus, que se dá todo em alimento a nós. Assim que pudermos, caríssimos, voltemos à igreja e voltemos a participar da Sagrada Eucaristia, porque ali está a fonte de toda a vida, o próprio doador da graça, o Cristo nosso Senhor, e por concomitância o Pai e o Espírito Santo. Felizes, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Em verdade, caríssimos, aqueles que não são puros de coração, aqueles que não são puros até o seu íntimo, até o lugar mais íntimo de suas entranhas, aqueles que não praticam a pureza em seu coração, não verão a Deus. Portanto,
esforcemo-nos em pedir ao Senhor com humildade e mansidão que nos considere, que tenha misericórdia de nós na multidão de suas misericórdias e nos conceda a pureza de coração, não só no olhar, não só nos pensamentos, mas em tudo, em todo o tempo, que sejamos puros e inocentes quais criancinhas. O pastor de Hermas nos diz que as pessoas puras, as pessoas que são assemelhadas às criancinhas, são os prediletos de Deus. São como pedras extraídas de uma montanha toda branca e luminosa para a construção da torre que é a igreja do Senhor. E, no entanto, só uma ressalva quanto ao pastor de Hermas, uma obra muito útil, como nos diz os Santos Padres, e, no entanto, não canônica, que carrega alguns erros em si. E, no entanto, essa admoestação sobre a pureza das crianças é muito útil e muito válida. Portanto, que imitemos sempre a pureza das crianças, porque a pureza da criança imita a pureza angelical. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal a vosso respeito por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Caríssimos, se os profetas foram homens e mulheres excelentes, que será de nós se recebemos o mesmo destino que eles, nós que já fomos aperfeiçoados pelo batismo, pela Sagrada Eucaristia, pelo Santo Crisma? Caríssimos, se morrermos por Cristo, que glória! A palma da vitória, aquelas palmas de ramos de oliveiras que receberam o Cristo na sua entrada triunfal em Jerusalém, aquelas palmas que os santos e os santos anjos elevam em louvor e ação de graças ao Cristo, o Cordeiro Imaculado, Cordeiro que foi sacrificado, imolado e redivivo, Cordeiro que vive pelos séculos dos séculos. Também serão as palmas que nos receberão nos céus, se morrermos por causa do Cristo. E se nós não podemos efetivamente dar o nosso sangue até a última gota por amor do Cristo, obviamente nós não buscamos sermos mortos por amor do Cristo, porque nos colocarmos numa situação de perigo seria um pecado. E, no entanto, nós devemos nos preparar para, caso a ocasião se apresente, sim, nos entregarmos por Cristo. O próprio pastor de Hermas nos diz várias vezes que aqueles que sofrem por Cristo, aqueles que são atribulados por Cristo e, por fim, aqueles que morrem por Cristo, produzem ramos verdes com brotos, e ramos verdes com brotos e frutos, se sofremos de fato por Cristo. Portanto, que estejamos sempre atentos. Caso seja necessário, jamais reneguemos a nossa fé, mas vamos até o último momento, até a última instância, se preciso for. Porque se a sorte dos profetas foi esta, que gloriosa será a nossa sorte também, se após termos recebido o batismo e o selo do dom do Espírito Santo, imitarmos os santos profetas e o próprio Cristo na morte por amor do reino do Pai que é um só com o Filho e o Espírito Santo, Ele que nos torna sal da terra e luz do mundo. Não podemos renegar a fé. Se renegarmos a fé, perderemos o sal e seremos calcados ao pé dos homens. E, no entanto, se nós nos ativermos a fé e sofremos pela fé, seremos elevados à categoria de luz. Seremos sal que salga, seremos luz que ilumina a casa, não por nós mesmos, mas em virtude do Cristo. Ele que é a luz da vida e que brilhará através de nós, como o sol que se reflete na lua e ilumina a noite. Porque Ele é bom e amigo dos homens. A Ele toda a glória, honra e adoração, com seu Pai Celeste e seu Espírito Santo Consolador, a todo momento, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.